Fala, nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, o tema de hoje é mercado da bola. Eu trago uma atualização que, no ponto de vista da torcida, é ruim, e outra notícia que pode empolgar o torcedor. Bom, vamos começar com a notícia que, na maior parte da torcida, pode ser vista como ruim. Parece que a proposta do Atlético Paranaense não agradou o Santos e Tassiano fica no clube a primeiro momento. Lembrando que, quando eu trouxe essa informação sobre o Tassiano, o Santos não poderia negociar ele para a Série A, porque ele fez os 7 jogos, e apareceu o interesse do Atlético Paranaense. Porém, o Santos só toparia emprestar com o Atlético pagando metade ou até mais da metade do salário, um empréstimo com opção de compra ou talvez até obrigação de compra, ou uma proposta já de compra em um valor satisfatório. Por mais que assim a gente sabe que o valor em cima do Tassiano foi muito alto, foi muito fora do normal, o Santos quer pelo menos recuperar uma boa parte do investimento. Eu acho que o Santos sabe que não vai recuperar os 30 milhões. Mas, Gabriel, usaram um abatimento da dívida que o Bahia tinha com o Santos. Querendo ou não, foi um valor que deixou de vir para os cofres. Então, assim, o Santos, ele espera propostas de fora pelo Tassiano. Mas, Gabriel, quem lá de fora vai querer um Tassiano? Talvez o futebol turco, que vira e mexe já sondou o Tassiano quando estava em outras equipes. Você pode apostar no futebol asiático, no mundo árabe. Então, assim, o Santos só vai negociar agora o Tassiano pro exterior. Não estou falando Inglaterra, Itália, estou falando mais ali para o mundo asiático, né? Então, nesse momento, a primeiro momento, Tassiano fica. A proposta do Atlético Paranaense ficou longe de agradar o Santos. E, galera, sobre o Tassiano, repetindo a minha opinião, quando ele veio, eu nem critiquei tanto a sua qualidade técnica. Eu critiquei o valor envolvido. Porque, assim, eu até achava o Tassiano um bom jogador para elenco, né? Aquele reserva que entra e acaba ajudando. Porém, ele não está correspondendo. Ele realmente está fazendo uma temporada abaixo. Ele não está jogando bem. Nada impede dele dar a volta por cima aqui no Santos. Porém, hoje, eu acho muito difícil que ele dê a volta por cima. Ainda mais porque a torcida já pegou birra do jogador, tanto das suas limitações técnicas, como também do valor envolvido na negociação. Na real, eu vejo que tem 3 motivos para o Tassiano não estar entregando. Primeiro, o próprio Tassiano não está desempenhando um bom futebol. Segundo, o Tassiano é mal escalado. Porque eu já falei aqui, vou repetir a minha opinião. Quando você põe o Tassiano como um segundo atacante, meia e talvez como um segundo volante, ele consegue entregar um futebol legal. Consegue pelo menos ajudar. Acho que essa é a frase correta. Mas quando você coloca ele pela ponta direita, ele não é um jogador que te dá profundidade, ele não é um jogador de drible, ele não é um jogador de velocidade. Então, ali, quando ele é escalado por ali, mata o próprio jogador. Então, tem culpa do jogador, culpa do treinador. E o terceiro motivo é o valor. Eu acho que o valor acaba pressionando ainda mais o Tassiano. Beleza? Então, a primeiro momento, o Tassiano fica, só sai se aparecer algo do exterior e bom para o clube. Bom, galera, vamos agora para a segunda notícia que pode empolgar a torcida santista. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. A apuração de Lucas Musetti da UOL, tá? Que é o seguinte: na mira, o Santos tem interesse no atacante uruguaio Brian Rodrigues, do América do México. Bom, em dezembro para janeiro, o Santos procurou o jogador,
mas não teve sucesso também. Bom, a informação foi revelada pelo empresário Edgardo Lasálvia no programa El Espectador. O agente disse que o rival e o Inter Miami também têm interesse. Ouvi no Santos que Brian foi oferecido e interessa, mas que é caro e difícil de chegar. Não é a primeira vez que o Peixe procura o atleta. O atacante da seleção uruguaia de Bielsa tem 13 gols e 9 assistências em 42 jogos nessa temporada. Preferencialmente um ponta pela esquerda. Contrato de mais um ano por lá. Bom, galera, sobre isso, primeiro eu vou falar sobre a possibilidade da contratação. É muito difícil, pelo valor envolvido, pelos clubes que disputam a contratação do jogador, acho muito difícil que ele venha. Até é engraçado que, como não é a primeira vez que o Santos está tentando jogador, eu até brinquei já nas redes sociais, que é o Lucas Elarrayan versão 2025, né? Mas, enfim, acho muito difícil que venha. Bom, eu trouxe o currículo do jogador para vocês. Vamos lá. 25 anos, ponta esquerda, é a sua função principal, mas ele pode jogar como centroavante e também pode jogar pela ponta direita. Mas o principal é a ponta esquerda. Valor estipulado, 6 milhões de euros, né? Então, se não me engano, 36 milhões de reais. Time atual, América do México, contrato até junho do ano que vem. Currículo, passou por Peñarol, Los Angeles, Almeria e América do México. Ao todo, na sua carreira, foram 237 jogos, 40 gols e 31 assistências. Títulos, uma Liga Mexicana, Clausura, 2 Ligas Mexicanas, Apertura, uma Liga Uruguaia e uma Major League. Tá aí o currículo de Brian Rodrigues. Galera, assim, é um jogador que, se vier, pelo que falam, pelo que a gente analisa por números, vídeos, pelo que a gente vê do futebol do exterior sobre o jogador, tanto ali no América do México como na seleção uruguaia, é um bom jogador, tá? Não seria um investimento jogado fora, na minha opinião. Valeria a pena, tá? Esse seria o milagre dessa próxima janela. Por que milagre? Porque o Matos deixou claro que o Santos precisa de um equilíbrio financeiro. Por mais que o Matos tenha essa fama de gastão, gente, o Santos precisa de um equilíbrio financeiro. O jogador é muito bom, eu aprovo a contratação, acho que chega para ser titular, tá? Tem que só ver, eu acho que na questão de adaptação, é o único ponto negativo, se vai se adaptar ao futebol brasileiro, tá? Se vai conseguir desempenhar o mesmo futebol que ele fez nas outras ligas, né? Mas eu acho que o ponto de adaptação é o único problema que ele passaria aqui. É só pegar o Roleiser, que no início estava tendo dificuldade, depois se encontrou dentro da temporada. Então, nesse ponto, dá para apostar em Brian Rodrigues. Agora, sendo muito realista, a negociação é difícil, porque você tem um rival que tem um poder financeiro grande, você tem um Inter Miami, que também tem uma questão financeira forte, né? Então, assim, o Santos, nessa disputa, vai ser muito difícil ganhar. O Matos está até tentando diminuir o valor para ver se consegue, mas eu acho muito difícil que venha, sendo muito honesto com vocês. Mas eu gostaria muito que viesse, beleza? Então é isso, galera. A notícia sobre o Tassiano, sobre o Brian Rodrigues. Torço muito para que venha, mas sendo muito honesto e sincero, como é o nome do canal, acho difícil que venha. E sobre o Tassiano, é torcer para que dê a volta por cima, porque até agora ficou devendo muito futebol, né? Como eu falei, tem 3 fatores que prejudicam essa nova passagem dele do Santos, que é escalado pela beirada, valor envolvido que pressiona mais e o próprio desempenho do jogador. Mas é isso, galera. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda de mim em algo, não tem problema em discordar. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.